parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que eu sou? Responderam eles, a historinha de João continua, João Batista, mas outros, Elias, e outros ainda diziam que ressurgiu um dos antigos profetas, pensavam que era Jeremias. Mas vós, perguntou ele, que dizes que eu sou? Então falou Pedro e disse, vamos ler juntos? És o Cristo de Deus. Objetivo dessa noite, amados, apresentar quem é o nascituro. Nascituro é uma palavra do direito para dizer aquele que foi gerado ou aquele que está sendo gerado. O nascituro é o bebezinho. Quem é o bebezinho? O nascituro. A pergunta reflexiva é responder se Jesus ainda continua sendo Jesus. Então eu quero que você coloque na sua mente, Jesus continua sendo Jesus ainda? Para você? Porque nós vamos falar do nascituro. Do aniversário antes da noite, Jesus. Do menino Jesus. Mas mais uma vez, ore ao Senhor. Fale, Senhor, eu preciso ouvir a sua voz agora. Eu entrei nessa igreja para ouvir um recado especial. Fale comigo. Me ilumine. Traz ao meu pensamento que o Dr. Lucas quis ver para Teófilo, e que eu possa aplicar em meu coração os ensinos. Pai Santo, aqui estamos diante da Tua Palavra. Já queremos trabalhar essa pergunta na nossa mente. Será que Jesus continua sendo Jesus? Ó Deus, que nós possamos ver algo novo nesse texto antigo, velho, repetido nos sinóticos. Mas essa noite só tem um pão, um maná, um alimento para a nossa alma fresquíssimo. Obrigado pela nossa igreja bonita nessa noite, representada pelos teus filhos e tuas filhas. Quando Lucas escreveu a Teófilo, ele queria que ele não titubeasse, mas que ele cresce que Jesus Cristo era o Filho do Deus vivo. Portanto, nós queremos também crer de todo o nosso coração nessa noite, Pai. E que possamos aplicar esses ensinamentos no nosso dia a dia, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, amados irmãos, quem é que alimenta foi o assunto que nós trabalhamos no contexto posterior. Se você olhar do versículo 10 ao versículo 17... vimos naquela noite que uma grande multidão estava faminta, e que Jesus disse para os seus discípulos, distribui pães, distribui peixes para essa grande multidão, que era muito mais do que 5.000, a Bíblia resiste a 5.000 homens, mas havia crianças e havia as mulheres também. Quando olhamos para esse texto, descobrimos algumas coisas importantes para nós que somos discípulos atuais no século 21 do Senhor Jesus. Será que nós ainda não temos que cumprir essa ordem do Mestre Jesus? Dê você mesmo de alimento para essa massa, para o povo espalhado pela cidade de Santa Maria, como vocacionados, chamados, predestinados por Deus. Nós temos uma tarefa, e a nossa tarefa é alimentar as pessoas, não hoje com um pão perecível, mas com um pão vivo, com o alimento da alma que transforma as pessoas. Essa é a nossa função. Vimos naquela noite, no domingo passado, que Jesus então ordena aos seus discípulos, e essa é uma prioridade para a vida dos discípulos, alimentar as outras pessoas, e nós precisamos também ter discernimento, consciência dessa ordem do Mestre Jesus, porque há muita gente faminta e muita gente com sede. Fome do pão vivo que é Jesus, sede da água viva que é Jesus. Mas isso foi assunto do domingo passado. Hoje, o meu resumo é Cristo, ele é necessário aos pecadores,
porque sem Cristo ninguém poderá esperar o perdão. Cristo, o nome Cristo, é necessário aos pecadores, é necessário a você que está aqui nessa noite, é necessário para mim nessa noite, é necessário para o ímpio e é necessário para o justo, porque em Cristo, sem Cristo, ninguém poderá obter o perdão. Esse é o nosso resumo. Se você já colocou isso na sua mente, dentro da aplicabilidade desses 3 versículos, você já entendeu o contexto, entendeu o nosso texto. Mas a confissão de Pedro é vista em outros textos, como Mateus 16, 13 a 19, Marcos 8, 27 a 29. No sinótico nós podemos entender que Lucas, ele, como a obra que ele estava compilando de forma cientificamente, uma pesquisa muito minuciosa, em detalhes ricos, em detalhes que os outros evangelhos não colocam. Ele queria dizer para Teófilo, ele queria dizer para a igreja primitiva, ele queria dizer para a igreja de Santa Maria, de que a vinda do Messias, a confissão que Pedro colocou sobre a natureza do Messias, tinha no seu aspecto inaugural uma obra progressiva. Ele vai avançando até culminar naquela cruz, na ressurreição, na ascensão aos céus, e agora nós aguardamos o seu regresso. Então a história do menino, ela é progressiva. Ele não fica só naquela manjedoura, ele não fica só naquela entre os animais, ele cresce, a sua vida é progressiva. Há um projeto, uma missão a ser cumprido, e Lucas coloca aqui de forma tão o progresso. A primeira subdivisão dessa segunda parte fala do grande ministério Galileu, de 4 a 14, a 9, 17, dentro do escopo da obra do livro do Evangelho de Lucas. Acaba a ser agora completada nesse ponto, no versículo 18. Então nós estamos inaugurando uma segunda fase, um segundo aspecto, e o ponto agora dessa grande divisão começa abordando anteriormente o ministério de Jesus em um retiro, que ele não consegue ter o retiro no texto acima. Então agora o ministério dele, a partir do versículo 18 até o capítulo 19, tem muito chão para a gente chegar lá. Então você pode colocar aí, anotar aí, segunda parte do ministério de Jesus. Ele avança agora para um estado chamado Pérea. O que vai acontecer na Pérea? Veja que Jesus, ele não é parado, ele é dinâmico. Ele avança. Ele agora vai para o estado da Pérea, região da Pérea. Mas, verso 18, são 3 versículos. Aspectos que nós devemos destacar no versículo 18. Primeiro aspecto: Jesus orava à parte. Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem diz as multidões que eu sou? Quanto ao lugar e ao tempo que esse incidente aconteceu, Lucas está em harmonia com o projeto, com o plano do seu evangelho, à luz de Mateus 16, 13, Marcos 8, 27. O que nós podemos inserir desses versículos é que o lugar era perto da vizinhança de Cesareia de Filipe, aquela região. Quem era Filipe? Era um tetrarca. Essa palavra tetrarca a gente já falou sobre ela. Filipe tinha ampliado e agora adornado esse lugar, que lhe deram o nome em honra a César Augusto. Perto ficava o santuário ao deus pagão Pan, que deu origem ao nome de Panéias. Pan, muitos deuses. O que se infere é que aquele lugar onde Cesareia estava subsequentemente situada
teria a designação de Pan, ainda se reflete sobre Banias, que chamada hoje essa cidade, para distinguir de Cesareia, sua homonia, perto de um porto do sul, ao Monte Carmelo. Essa era a indicação para a chamada de cidade de Cesareia de Filipe. É uma cidade idólatra, onde o povo ali adorava mesmo muitos deuses. E é interessante que no cenário bíblico essa cidade ela vai trazer e apresentar algumas importâncias do avanço do evangelho. Quando você lê Atos, quando você lê a história da igreja, você vai ver surgir uma grande igreja naquela região. E é interessante, vem à minha mente uma pessoa do sexo feminino que estava orando com outras mulheres, e Paulo acha um local tão importante para orar, e encontra aquelas mulheres ali orando, e muitas coisas vão acontecer nessa cidade. Tendo se fortalecido por meio da comunhão com seu Pai Celeste, Lucas capítulo 3, 21, 5, 16, 6, 12, agora temos uma pergunta enfática. E essa pergunta compõe-se no versículo de número 18, que diz: quem dizem as multidões que eu sou? Aqui está uma pergunta que Jesus, ele mesmo propõe aos seus discípulos, estando ele orando. Jesus, após a oração, depois da oração, encontra-se com os seus discípulos e pergunta: vem cá, o que o povo está falando que eu sou? Irmãos, uma coisa é você pensar que você é, outra coisa é você descobrir o que o povo pensa que você é. Já parou para pensar isso? Muitas pessoas acham que tem uma característica, né? Eu sou assim, eu sou assado, eu sou dessa forma, eu sou... E tem pessoas que não é, né, do cunho evangélico, diz assim: eu sou muito tranquilo, pastor. Ainda diz assim: eu sou muito tranquilo, pastor. Dou uma boiada, como é que é o negócio lá? Dou um boi para não entrar e uma boiada para não sair. Quer dizer, não é tranquilo, é nervoso. Briga à toa. É estopim curto. O fato é que existe aqui nessa análise, e a gente pensa algo a respeito da pergunta de Jesus, uma coisa é você saber quem você é. Na realidade, Jesus sabia, e nós ouvimos desse púlpito aqui, há uns domingos atrás, o presbítero Fred pregando, falando sobre o eu sou. Jesus, ele era o eu sou. Não há dúvida sobre essa questão, ele sabia quem ele era profundamente. O problema é que nós não sabemos quem nós somos, e as pessoas às vezes não sabem que na realidade nós somos. Uma coisa é você pensar quem tu és, outra coisa é o que o povo diz que você é. E Jesus faz essa pergunta para os seus discípulos. Jesus sabia que no momento oportuno, a saber depois das respostas dos discípulos, ele teria uma pergunta ainda mais importante, a que se encontra no versículo 20. Dê uma olhada na pergunta do versículo 20, porque Jesus, ele pergunta o que o povo diz que eu sou, mas ele agora é diretivo, e eu quero que você se enquadre no versículo 20. Olha o versículo 20. Essa pergunta é para nós, no versículo 20. Mas vós, perguntou ele, que dizes que eu sou? Último sermão do ano 2022. Se eu descer daqui agora, pegar esse microfone e ir pertinho de você e perguntar: o que você diz de Jesus, depois de ter ouvido 42 sermões só no Evangelho de Lucas? Mais uns extras do Paulo, uns extras do Fred, uns extras dos pastores que passaram por aqui, uns extras de seminarista que pregou por aqui. Mais umas 6 pregações de pessoas diferentes aqui. Eu preguei 42, teve 6 pessoas pregando aqui só esse ano.
E vocês? Que dizes que eu sou? O que esteve velado até então, agora deveria sair como luz a brilhar, não ainda para ser anunciado ao público, em geral. Mas os discípulos deveriam realmente entender quem era esse Jesus, o que está para lhe acontecer, e mais tarde, quando realmente ocorresse os dramáticos acontecimentos, esses homens não ficariam tão completamente confusos, como seria o caso se não tivessem sido informados antecipadamente. Leia em casa, João 14, 29, 16, 1, 4, 33. Na realidade, Jesus estava preparando seus discípulos, e veja que eles ficaram baratinados. Eu gosto dessa palavra, baratinados, porque lembro de duas coisas. Primeiro, lá em casa, a minha irmã e minha mãe não gostava de barata, tinha pavor de barata. Talvez seja a sua, não goste de barata, né? Tenha fobia de barata. E volta e meia eu via minha mãe e minha irmã pegando Baygon. Lembra do Baygon? Baygon é uma marca de inseticida. E pegava e fazia... O que acontece com as baratas? Baratinados são essa forma. Você espirra e eles perdem o norte, não sabe para onde vai, não sabe o que fazer, se foge da presença do Senhor, se volta a pescar, se volta para a velha vida, se desconfia realmente da morte de Cristo. Muitos terminam o ano baratinados. Sua cabeça não pode estar baratinada aí, perdida, sem senso, sem norte, sem rumo. Você precisa estar orientado, convicto, porque a palavra de Deus é regra, é metro, ela é o pêndulo para nos orientar. Os discípulos não entenderam nada disso. Vocês sabem o final da história. Eles ficaram baratinados. Verso 19, olha ali por favor. Responderam eles: é incrível como as pessoas falavam de Jesus algo que ele não era. Respostas semelhantes às notícias do tetrarca Herodes, que estudamos no verso 7 e verso 8 acima. Era que alguns opinavam que Jesus era o João Batista ressurreto. Essa era a crença de muitas pessoas. Irmãos, nós sabemos que João Batista foi morto, sua cabeça foi colocada numa bandeja, que João Batista era primo de Jesus, que João Batista preparou o caminho de Jesus, que Jesus não era João Batista. Mas as pessoas falavam que Jesus era João Batista. Outras pessoas opinavam a respeito de Elias. Eles tinham uma fixação por Elias. Para onde foi Elias? O que aconteceu com Elias? Elias já voltou, Elias vai voltar, Elias é Jesus, Jesus é Elias, e Jesus não era Elias. E outros ainda afirmavam que Jesus era um profeta. Note, dentro desse contexto, simplesmente um dos antigos profetas que havia voltado, eles pensavam que era Jeremias, por uma base simples afirmada em Mateus 16, 14, eles pregavam que era Jeremias. Jesus não era Jeremias. Note que nesse contexto a opinião de que o próprio Jesus poderia ser o Messias não é aqui nem mesmo mencionada. Nem mesmo mencionada. Veja João 6,14. Mas ainda, como ressurreto dos milagres da alimentação de 5.000, tivesse lançado raízes na mente de alguns a ideia de que Jesus era o Messias. O que se imaginava ver em João 6,15, sabendo que Jesus, que pretendia proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para um monte.
porque eles viam Jesus no plano terreno. E no plano terreno, o que o Brasil quis ver? O que o Brasil espera? Um político que possa resolver todas as situações de um povo faminto, de um povo escravizado, de um povo sem identidade, de um povo dominado por Roma. Então eles esperavam, o povo esperava um Messias político, como Davi, que restauraria o poder de Jerusalém, o poder dos judeus, como muitos brasileiros estão esperando, viu, meu irmão? Como muitos estão esperando, não. Vai melhorar. Vai melhorar. Mas se não melhorar a cabeça, não melhora nada. Não melhora nada. É Jesus que melhora. Verso 20. No original, o pronome vocês. Vocês. É muito enfático. Porque começa dizendo, mas vós. É como se Jesus chegasse hoje na igreja e perguntasse, e vocês? É muito enfático. Jesus quer que seus discípulos façam uma confissão franca de sua fé. Nesse momento, Jesus ele chega e diz assim, e você? O que diz que eu sou? Hoje é Natal. E você? O que diz que Jesus é? O que diz que Jesus é? Às vezes nós não sabemos, irmãos. Por sua vez, isso capacitava a purificar aquela fé, ou seja, que o Messias da esperança popular, sim, aquele que havia lá em harmonia com Isaías 53, sofreria, seria rejeitado, incluso, morto, no terceiro dia seria levantado, como diz o verso 22. Sem mais delonga, Pedro responde. O que Pedro responde aí, irmãos? Olha aí. Pedro então diz, és o Cristo de Deus. És o Cristo de Deus. Já que a pergunta fora dirigida a todos os 12, nenhum contestou a resposta. Podemos supor que sem medo e sem erro, que aqui, como nas passagens paralelas de Mateus 16, Marcos 8, 29, Pedro foi o porta-voz de todos. Com frequência ele agia nessa qualidade. Pedro tinha umas tiradas do Espírito Santo e falava pelos 12. Antes de deixar esse tema, é preciso chamar a atenção de uma forma especial do fato da palavra de Jesus. Vocês, porém, que dizem que eu sou, transmite uma lição importante para nós. Nós devemos saber que um crente verdadeiro é alguém que está disposto sempre que necessário a pôr-se contra a opinião pública e expressar abertamente uma convicção contrária das massas. É melhor, do sentido do termo, afirmar que o crente se dispõe a levantar ousadamente em favor da verdade. Crente se levanta em favor da verdade. A importância dessa confissão é muito séria. Olha, queridos irmãos, nós devemos aprender com a confissão de Pedro. Não obstante que essa confissão não implica que é dos 12, nem mesmo do próprio Pedro, porque Pedro provavelmente não tinha compreendido aquilo que ele tinha colocado ali, falado ali, compreendido que Jesus era o Cristo. E esses homens levaria muito tempo para entender essa resposta. Muito bem. Você já compreendeu isso? Irmãos queridos, será que nós já compreendemos essa resposta? Sabe por quê? Porque a confissão de fé, no capítulo 3 do arrependimento para a vida, ela diz, ainda que não devemos confiar no arrependimento como sendo, algum modo, uma satisfação pelo pecado, ou qualquer sentido ou causa do pecado dele, o que é ato livre da graça de Deus em Cristo, contudo ele é tal modo necessário aos pecadores, que sem ele ninguém poderá esperar perdão. Quando eu olho para esse texto e vejo esse texto em harmonia com a confissão de fé nesse parágrafo, eu penso assim, Cristo, o Messias, Cristo, o enviado,
de Deus. Ele é necessário para nós, porque nós somos pecadores. O pecado está no nosso coração, na nossa mente. O pecado original nos aperta, o pecado nos esmaga, mas nós somos justificados em Cristo Jesus. Por isso nós precisamos dele, nós precisamos sempre esperar o perdão que emana dele. E você precisa nesse momento entender que Cristo nasceu com a função de ser o nosso justificador. Doutrina da justificação. Apesar de termos essa certeza e de lermos textos paralelos, como de Romanos 3:24, que diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Lê no Efésios 1:7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua carne. Graça, como diz Lucas 13:3, não eram, eu vos afirmo, se porém não vos arrependedes, todos igualmente perecereis. E conforme Atos 17:30, ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância, agora porém notifica. Há uma notificação para todos os homens, para todas as pessoas, que todos em toda parte se arrependam, porque Cristo, somente Cristo, o enviado, o Filho de Deus vivo, somente Ele é capaz de nos perdoar. Irmãos queridos, aniversário de Cristo é lembrar disso. É a gente sair da manjedoura, já saiu da manjedoura, já nasceu, já cresceu, já progrediu. E agora traz um recado para você, para mim, um alimento para a nossa igreja, para todos que nós estão participando, que em Cristo nós somos justificados. Meus queridos irmãos, o que essa passagem nos ensina? Que muitas das vezes o povo diz que eu sou, mas eu não sou isto. Essa passagem nos ensina que muitas vezes nós não sabemos nem quem é Cristo. Mas olhar para o contexto bíblico e entender duas lições. Primeiro, muitas pessoas consideram Jesus como sendo a melhor das hipóteses, igual a outros grandes. As pessoas olham para Jesus e dizem: ele foi um grande líder, ele marcou a história, ele marcou a época, como Moisés, como Elias, como Isaías, como Jeremias, como João Batista, como Buda, como Maomé, como Lincoln, como Gandhi, como etc. Quem é Cristo? Quem é Cristo para você? Mas existem aqueles que pela graça de Deus são genuínos filhos de Deus e consideram como sendo o único, o exclusivo, o digno de ser adorado, o digno de ser confessado, o digno de ser de estar entronizado no nosso coração, na nossa mente, porque Ele é o Cristo de Deus, o enviado de Deus. E em segundo lugar, queridos, há um questionamento da fé. A fé pessoal, ela precisa ser questionada. A questão importa não é os que dizem os outros, não é o que os outros dizem de você que importa. Importa o que você é. Muitas pessoas acham que a grama do vizinho é mais verde, mas vai viver com aquele vizinho. Muitas pessoas acham que... Eu estava na fila do banco lá do Brasil essa sexta-feira, e um senhorzinho de 80 e poucos anos chegou e se aproximou e conversando comigo, aquele senhorzinho da Ordem dos Marianos. A gente sempre vai conversando, chega na fé, na religião. Esse, quando eu vim de Minas, eu mineiro, conheci uma baiana com 16 anos, casei com essa baiana aos 16 anos. Eu ia muito à igreja, eu era das Ordens dos Marianos. Eu comigo, e agora, o que isso é? 80 e poucos anos.
E ele mesmo respondeu: hoje eu não vou mais na igreja. Eu não sou mais religioso. E ele falando assim: hoje eu já tenho... Eu perguntei: a sua esposa é viva e tal? Viva. Eu já completei 60 anos de casamento. Boda de diamante. Eu fiz uma cerimônia uma vez só, em mais de 25 anos de pastor, eu só fiz uma cerimônia de boda de diamante. Você sabe o que é estar casado? 60 anos. Tem gente que não atura com casamento de 5 anos, de 6 anos, de 8 anos, de 10 anos, não vai para frente, não, coisa é uma água, misericórdia. Agora 60 anos, eu fiz lá em Valença. E aquele senhor falando: eu estou casado há 60 anos. Aí como é que funciona esse negócio? Tinha tempo, né? Até o banco abrir. Como é que funciona? Ah, meu pastor, não é fácil não. Não é fácil não. Uma coisa é você que está fora e dizer assim: poxa, viver 60 anos é muito fácil. É muito fácil. Outra coisa é quem viveu aquilo ali, está vivendo aquilo ali, diz assim: é difícil. É difícil. Veja esse texto. A questão importante nesse texto é o que os discípulos falariam do mestre. Comiam com o mestre, dormiam com o mestre, aprendiam com o mestre, participavam dos milagres do mestre, já tinham sido enviados pelo mestre, e eles não sabiam quem era Jesus. Há quanto tempo você está na igreja? Há quanto tempo você nasceu na igreja, criou na igreja, batizou na igreja, é um crente Gabriela, e não sabe quem é Cristo? Quem é Cristo para você hoje, nessa noite? O que importa é a sua confissão, homem, irmão, irmã. Quem é Cristo para você nesse Natal? Qual o aspecto fundamental do sermão? Anote aí. Saber o significado do nome de Cristo vai além das nossas comemorações de Natal. Nasceu na manjedoura, ganhou presente. Tem gente que ainda põe lá os nomes, né? Baltazar, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Onde tira isso? Não sei de onde. Talvez você deseje até um Feliz Natal. Você desejou até um Feliz Natal para alguém. Eu mesmo desejei muito Feliz Natal, viu? Talvez você tenha feito uma ceia, uma celebração em família, e alguém me respondeu numa dessas celebrações, cartinhas assim: eu não gosto de Natal, eu tenho ódio do Natal. Eu não gosto do Natal. Alguém me respondeu assim. As comemorações natalinas têm memórias afetivas. Você lembrou de alguém da sua infância? Aquele tio, aquela tia, aquela comida que não podia faltar. Ah, os presentes. Quando criança, até o lúdico parece real. Quantas vezes você foi dormir e colocou o seu sapatinho na janela, porque a sua mãe falou assim: coloca o sapatinho na janela, porque o bom velhinho vai passar e vai deixar o presente no sapatinho. Falava a sua velha mãe. Todos corriam para a cama antes de meia-noite, porque 1h já estava todo mundo lá embaixo para ver se tinha presente, se o bom velhinho tinha passado. Lúdico. Quantas vezes você pensou que isso era verdade? O problema é que as pessoas acham que isso é verdade. Você cresceu
Descobriu o verdadeiro sentido do Natal, o verdadeiro sentido do nome de Jesus, que foi além das celebrações natalinas, mente crítica aí agora. Olha, você precisa entender que o Natal vai além das comemorações afetivas, celebrativas. O Natal significa dizer: és o Cristo de Deus. Eu quero traduzir isso para você. O que significa és o Cristo de Deus? És o enviado de Deus. E ele de fato tem sido esse enviado para a sua vida. Deus tem enviado Jesus para você. Essa resposta tem dois lados. Se na sua mente você falou sim, ou se na sua mente você falou não, eu te pergunto: o que você vai fazer ainda hoje, no apagar das luzes desse Natal? Se Cristo é o enviado de Deus, ou se Ele não é um enviado de Deus para você, o que você vai fazer ainda hoje? Vamos ficar em pé. Do fundo do meu coração eu espero que você diga assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu desejo isso. Eu desejo que você coloque na sua mente e no seu coração que Deus enviou Jesus Cristo por amor a você, por amor aos santos, por amor aos eleitos. Moça, por amor à sua vida, moça, toma jeito, irmã querida, olhe para Jesus, deixe essas coisas, se converta, mude a forma de pensar, ainda dá tempo, hoje ainda. Quem é Jesus para você? Às vezes Ele nem é Jesus para você. Mas Pedro disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ore aí. Fale com Deus. Já vou impetrar a bênção 8h30. Peça ao Senhor: Senhor, eu não posso terminar esse Natal de forma diferente. Tantas coisas a gente viu lá em Isaías que a gente pode fazer: pedir paz, liberar perdão, perdão. Quantas coisas a gente viu em Isaías capítulo 9. Ele é maravilhoso conselheiro para você. Consulte Ele. Não vá em outro lugar não. Consulte Jesus. Ele é o Deus forte, é o Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. Natal é isso, viu, meus irmãos? Natal é ter a mente progressiva, sabendo que Jesus vai voltar, está voltando, e nós fazemos parte do povo da aliança. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Leva-nos em paz agora, Senhor. Que possamos responder como Pedro: tu és o Cristo, Filho de Deus. Tu és o Cristo. Não é o que o povo diz que tu és, mas o que na realidade tu és: o enviado de Deus, o Messias de Deus, o Salvador, o Redentor, o Justificador, aquele pelo qual Ele se entregou por nós naquele madeiro. É muito bom lembrar do nascimento de Cristo, mas é fundamental lembrar da sua morte e da sua ressurreição. Igreja querida, agora ide em paz, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, as terras consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós, família, desde agora e para sempre.